armas da Segunda Guerra Mundial sendo usadas na Ucrânia, relíquias lutando na guerra moderna. Pode-se dizer que a guerra nunca termina para algumas armas, e o uso delas também parece nunca ter fim. Armas de fogo fabricadas para a Segunda Guerra Mundial ainda são vistas nas linhas de frente atuais, equiparando-se às modernas. Alguns desses projetos centenários, feitos para guerras e contextos distintos, ainda são retirados de seus suportes e cumprem seus propósitos principais. No entanto, não é algo exclusivo das batalhas, campanhas e operações contemporâneas utilizar equipamentos antigos. A Primeira Guerra Mundial viu o uso de projetos com 40 ou 50 anos de idade, pois era algo anacrônico. Usar rifles de ferrolho de tiro único na Primeira Guerra Mundial era o mesmo que usar tanques com várias torres do período entre guerras na Segunda Guerra Mundial. Houve casos no campo de batalha em que soldados com fuzis de assalto antigos e desgastados, como o MP-44, estavam ao lado de lançadores de foguetes antitanque. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, simplesmente restaram enormes estoques de vários armamentos. Fuzis, submetralhadoras, lançadores antitanque, pistolas, granadas, minas, bombas. Todas as armas produzidas em massa precisaram ser armazenadas, mas logo seriam reutilizadas. A Guerra da Coreia começou em 1950 apenas, 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Todas as armas voltaram a ser usadas por todos os lados, junto com modelos mais modernos. Guerras posteriores seguiram o mesmo padrão. Na segunda metade do século XX, muitas guerras usaram armas da Segunda Guerra Mundial e projetos contemporâneos. Com o avanço da tecnologia, essas armas ultrapassadas e desgastadas tornaram-se menos visíveis nas fileiras. A proliferação de fuzis de assalto como o AK-47 fez com que submetralhadoras e rifles antigos fossem completamente deixados de lado e se tornassem praticamente inúteis. No entanto, isso não significava que essas armas desapareceriam completamente. Estoques eram e ainda são mantidos. As superpotências ainda mantêm estoques de armas antigas. Para as tropas de segunda linha e como reserva, milhares de fuzis de todos os calibres e tipos são armazenados, um legado da corrida armamentista da Guerra Fria. Após a turbulência política dos protestos do Euromaidan em fevereiro de 2014, uma guerra estourou em Donbass. Em uma reviravolta, o exército ucraniano, com poucos soldados, iniciou uma operação antiterrorista no leste da Ucrânia. As milícias locais, com apoio aberto e velado da Federação Russa, se opunham a eles. Seu equipamento e armamento inicial variavam de capacetes e tacos de beisebol, mas seriam atualizados para incluir fuzis modernos, tanques, foguetes de artilharia e lançadores de foguetes. Uma arma antiga voltaria a ser usada por ambos os lados logo no início, o rifle Mosin-Nagant do final do século XIX carregado e utilizado em Donbas pelas forças separatistas pró-Rússia. Esse rifle foi projetado entre 1882 e 1891, adotado em serviço no Império Russo, e participou de muitas guerras. Até os dias de hoje, é um rifle de ferrolho, com 5 tiros alimentado por carregador interno, usando cartuchos de 7,62 por 54 mm, geralmente alimentado por um carregador em bloco. Ele tem um bom alcance e precisão. Produzido em várias versões, como carabinas e rifles de precisão, serviu bem na Primeira e Segunda Guerra Mundial, usado por todos os lados. Na frente oriental, é uma arma simples e durável, capaz de causar uma quantidade impressionante de dano a longas distâncias. Foi esse rifle que serviu a um dos mais renomados atiradores de elite soviéticos da Segunda Guerra Mundial, Vassili Zaitsev, um homem creditado com mais de 225 mortes inimigas. Ele usava um rifle Mosin-Nagant M1891 equipado com uma mira PU. O Mosin-Nagant foi produzido em mais de 37 milhões de unidades e serviu a muitos exércitos. Mesmo com o avanço dos rifles de precisão e outras armas de infantaria, esse rifle ainda é um adversário potente e perigoso. Outra arma interessante, um pouco mais jovem que o Mosin-Nagant, é a histórica metralhadora Maxim. A PM-1910 é uma metralhadora média refrigerada a água, que utiliza o mesmo cartucho 7,62 por 54 mm alimentada por fita. Ela dispara cerca de 600 tiros por minuto, possui escudo de metal e suporte com 2 rodas. Foi amplamente usada nas 2 guerras mundiais. Durante sua vida útil foi modernizada diversas vezes, aprimorando usabilidade e desempenho. No campo de batalha, a infantaria soviética avançava sob cobertura do fogo da metralhadora Maxim. Uma das modernizações foi a tampa do radiador de água maior, permitindo adicionar neve como resfriador rápido. O Ministério da Defesa da Ucrânia aproveitou as dezenas de milhares dessas metralhadoras em seus estoques. Em 2016, elas foram oficialmente adotadas pelas Forças Armadas e foram utilizadas na guerra em Donbas.
Com a invasão russa em 2022, essas metralhadoras ficaram mais visíveis, sendo distribuídas também para a defesa territorial da Ucrânia. Mesmo que a metralhadora Maxim não possa competir com metralhadoras médias modernas como a PKM, ela ainda é mortal e potente, capaz de fornecer rajadas constantes e estáveis a longas distâncias. As submetralhadoras mostraram todo o seu potencial durante a Segunda Guerra Mundial. O combate corpo a corpo em Stalingrado mostrou como armas curtas, com alta cadência e grande capacidade de munição, superavam rifles longos e desajeitados. Havia unidades soviéticas inteiras que, ao entrarem em Stalingrado, trocavam seus rifles por submetralhadoras. Isso aumentava drasticamente o poder de fogo deles e lhes dava uma vantagem na batalha, onde os prédios eram disputados várias vezes ao dia. A PPSH-41, a submetralhadora mais produzida da Segunda Guerra Mundial, é uma arma de aço estampado alimentada por carregador. Foi projetada para ser simples, barata e eficaz. Foi amplamente usada pelo exército soviético e em conflitos após a Segunda Guerra Mundial. Ela pode usar carregador tipo pente de 35 munições, ou tipo tambor com capacidade para 71 munições. Ela utiliza cartuchos 7,60 e 2x25mm Tokarev. Ela era tão eficaz e eficiente que as armas capturadas eram guardadas com inveja pelos soldados alemães. Com alta cadência de tiro e grande capacidade de munição, ela garantia supressão de fogo e superioridade em curtas distâncias. A PPSH-41 continuaria em serviço durante a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã dos Estados Unidos, além de ser utilizada em outros conflitos menores. Muitos depósitos do bloco oriental ainda mantêm essas armas lubrificadas e armazenadas, caso a situação exija. Quando as milícias separatistas no leste da Ucrânia começaram a se armar, era possível ver PPSH-41s entre os soldados. Seja para fins de propaganda ou para combate real, essa arma ainda se destaca, 80 anos após ter sido introduzida em serviço. É discutível quão eficiente essa arma pode ser nos dias de hoje. Antigos combates urbanos, com tropas separadas por poucas dezenas de metros na Segunda Guerra Mundial, foram em grande parte substituídos por confrontos a até 300 metros. Na Guerra Moderna, os fuzis de assalto praticamente substituíram as submetralhadoras, pois possuem calibres mais fortes, precisos e letais. Além disso, os fuzis de assalto se tornaram tão comuns que hoje é mais fácil obter um do que uma submetralhadora antiga. Isso não significa que as submetralhadoras da Segunda Guerra Mundial não sejam mais necessárias, muito pelo contrário. O irmão mais novo da PPSH-40 e uma outra submetralhadora criada por Alexei Soveayev em 1943 também foi utilizada em Donbas. Essa submetralhadora, chamada PPS, foi projetada para fornecer armas de defesa pessoal simples e eficazes para equipes de artilharia e veículos, unidades de reconhecimento e apoio. Ela utilizava o mesmo cartucho 7,60 e 2x25mm. Tokarev da PPSH-41 em um carregador destacável de 35 munições. Essa arma era rudimentar, fácil de produzir e foi fabricada em milhões de unidades. Sua vantagem sobre a PPSH-41 era a coronha dobrável, o que facilitava o uso em compartimentos apertados de veículos, assim como na guerra de trincheiras. Embora não tenha substituído totalmente a PPSH-41, mas sim a complementado, ela continuaria em serviço em guerras e conflitos posteriores. Assim como seu irmão mais velho, pois era mais confiável, tinha uma empunhadura de pistola, e de modo geral, era mais fácil de usar. No geral, era uma arma prática, funcional e econômica. Forças separatistas no leste da Ucrânia ocuparam barricadas em Donbas. Apesar das dúvidas sobre uso e eficiência dadas as distâncias dos combates e a vantagem dos fuzis de assalto e armas modernas. Ambas as armas usariam o já mencionado cartucho Tokarev 7,62 por 25mm. Esse cartucho é relativamente fácil de conseguir, já que até a popular e amplamente produzida Tula Tokarev 33 também o utiliza. Essa pistola é comumente conhecida como TT, ou simplesmente Tokarev. Ela foi projetada em 1930 por Fyodor Tokarev como uma pistola de serviço para substituir, naquela época, o antigo revólver Nagant M1895, mas acabou se tornando um complemento ao Nagant, em vez de seu sucessor óbvio. A Tokarev possui um carregador destacável e mecanismos de 8 tiros e designs simples e confiáveis. Ela dispara cartuchos bastante potentes, que por sua vez têm uma trajetória plana e maior capacidade de penetração. A arma é conhecida por sua confiabilidade e serviu em muitas guerras mesmo após o fim de sua produção em 1955. Não surpreende que tenha sido uma das primeiras armas a surgir após o início do conflito na Ucrânia. Pistolas eram fáceis de obter e a munição estava disponível. Membros de todos os lados a utilizam, mantendo seu histórico de guerra ativo no século XXI.
Até agora foram citadas armas de fogo militares típicas. No entanto, algo extraordinário surgiu nesse conflito, a Segunda Guerra Mundial. Os fuzis antitanque de design soviético eram um produto da Primeira Guerra Mundial, ou, mais precisamente, como reação à entrada dos tanques aliados. Eram rifles grandes e desajeitados, feitos para disparar balas de grande calibre e atravessar blindagens de tanques. Muitas nações europeias continuaram a fabricá-los durante o período entre guerras. A União Soviética tinha 2 rifles à sua disposição. Um deles, o PTRD-41, foi construído às pressas em 1941 para suprir a escassez e fornecer à infantaria soviética algum tipo de defesa contra os tanques. Era um rifle de tiro único disparando um cartucho de 14,5% e 14mm com 14 anos de existência. Esse cartucho foi originalmente desenvolvido para os rifles antitanque PTRD-41 e PTRS, mas ainda está sendo usado até hoje, em várias funções. Lá em 1941, ele conseguia perfurar a blindagem lateral de tanques alemães leves, canhões autopropulsados e semi-lagartas nos primeiros estágios da invasão alemã. Além disso, podia destruir as esteiras dos tanques e danificar ópticas e outros equipamentos usados contra o inimigo. Ela também era potente, pois o fuzil causava danos graves a pessoas, veículos leves e edifícios. Após a Segunda Guerra Mundial, os fuzis foram descontinuados e usados em poucos conflitos posteriores. A chegada do RPG-2 e depois de lançadores de foguetes antitanque tornou esse tipo de arma obsoleto. Era grande demais, pesado demais, fazia muito barulho, e outros veículos e armas podiam disparar o mesmo cartucho em rajadas maiores e mais precisas. Mas sua história não terminou aí. No Donbass, principalmente no início da guerra, membros da milícia usaram essa arma contra tropas e equipamentos ucranianos. Isso apesar do fato de que o próprio fuzil tem cerca de 80 anos de idade. Ela pode perfurar ou causar sérios danos a veículos blindados de transporte de pessoal e outros levemente blindados. Além disso, o PTRD-41 também foi utilizado em atividades de franco-atirador. Com seu projétil de grande calibre, alcance de 1 km inteiro e capacidade de penetração, essa arma podia aniquilar casamatas inimigas, bunkers, postos de comando e trincheiras. Na verdade, algumas estão equipadas com mira térmica, supressor de boca e trilho para acessórios, tornando-a um fuzil antimatéria formidável. Com um alcance tão longo e um poder devastador, ela provou ser uma boa arma, mesmo pelos padrões de hoje. Por outro lado, uma desvantagem desse fuzil é que ele é uma arma de tiro único. O próximo fuzil antitanque de 1941 foi o PTRS-41. Enquanto o PTRD-41 foi desenvolvido por Vassily Dekhtyarov, o segundo foi feito por Sergei Simonov. A principal diferença era que o fuzil de Sergei Simonov era semiautomático e tinha carregador para 5 munições. Esse fuzil foi utilizado com o mesmo padrão e o mesmo sucesso que seu precursor, o PTRD-41. Os principais alvos eram veículos e tanques levemente blindados, pessoal, veículos de transporte e fortificações. No entanto, durante a guerra na Ucrânia, esse fuzil encontrou mais uma utilidade: combater helicópteros voando baixo ou drones. Alguns foram fotografados ou filmados sendo disparados das costas de um soldado de apoio ou com um atirador em pé apoiado no ombro. Mesmo que o fuzil pese cerca de 20 kg, o atirador de alguma forma conseguia dispará-lo apoiado no ombro. Outra arma temida da Segunda Guerra Mundial era a metralhadora Dektarov, ou DP-27. Essa arma usava o mesmo cartucho 7,60 e 2 por 54mm da metralhadora Maxim, mas pesava menos e era mais fácil de transportar. Quase 800 mil foram produzidas e ela serviu em inúmeros conflitos, tanto no século XX quanto no século XXI. A metralhadora Dektarov era confiável, mas seus carregadores em formato de disco não. A arma consequentemente recebeu apelidos como toca-discos, devido ao formato do carregador se assemelhar aos antigos gramofones. Convocada para as forças armadas ucranianas, ela foi vista perto de Kiev entre membros da defesa territorial em postos de controle. Após quase 100 anos de serviço, é impressionante que uma arma como essa ainda possa ser utilizada em conflitos modernos. A rusticidade e a confiabilidade dos projetos da Segunda Guerra Mundial fizeram com que essas armas durassem incrivelmente. Mesmo que armas modernas as superem em aspectos como qualidade, precisão, cadência de tiro, facilidade de uso, acessórios e outros, elas ainda encontram seu caminho até as brutais linhas de frente da guerra. Armas da Segunda Guerra Mundial ainda em uso hoje em dia podem ser antigas, ultrapassadas e estar acumulando poeira. Mas as armas da Segunda Guerra Mundial ainda são tecnologias militares letais que não devem ser subestimadas.
Até hoje, esses instrumentos de morte testados ainda existem nos arsenais de exércitos e forças policiais, cumprindo seu papel como se fosse 1945 mais uma vez, o STG-44. Hoje, as armas de fogo padrão para nações ao redor do mundo são classificadas como fuzis de assalto, que são leves, possuem capacidade totalmente automática, podem ser operadas por um único soldado e, o mais importante, disparam um cartucho intermediário, que é uma munição de fuzil encurtada. Houve muitos e muitos fuzis de assalto diferentes projetados ao longo das décadas, mas todos têm sua origem no Sturmgewehr 44. O Sturmgewehr 44, que literalmente se traduz como fuzil de tempestade, mas geralmente é traduzido como fuzil de assalto. Desenvolvido em 1942 pelo exército alemão, buscava aumentar o poder de fogo dos soldados individuais. Embora o STG-44 não tenha sido o primeiro fuzil de assalto, foi o primeiro produzido em larga escala. Projetado por Hugo Schmeisser, o STG-44 disparava um cartucho 7,92 por 33 mm, curso uma versão encurtada do 7,92 por 57 mm Mauser, que era o calibre padrão dos fuzis do exército alemão. Apesar de menor e com alcance reduzido, estudos indicaram que a maioria dos combates ocorria entre 200 e 600 metros. Assim, as capacidades de longo alcance do projétil padrão tornaram-se desnecessárias na maioria dos combates. O projétil menor permitia ao soldado levar mais munição, essencial diante da cadência de tiro de 500 a 600 disparos por minuto do STG. Ele usaria um carregador destacável de 30 munições, hoje padrão na maioria dos fuzis de assalto modernos. No total, cerca de 425 mil STG-44 foram produzidos entre 1943 e 1945, e foram distribuídos pela primeira vez às forças alemãs em 1944. Apesar de seu design inovador e de suas capacidades, a guerra já havia se voltado contra a Alemanha, e a introdução do STG foi muito tarde para conter o avanço das forças aliadas. Após a guerra, os STG-44 capturados foram estudados por várias nações ao redor do mundo, levando à criação do lendário AK-47 e seus sucessores. Provavelmente a arma de fogo mais bem-sucedida da história e, de modo geral, a adoção dos fuzis de assalto como principal arma dos soldados modernos. Mesmo tendo inspirado praticamente todas as armas padrão modernas, ainda existem alguns que usam o STG até hoje. Embora nenhum exército moderno use o STG-44, muitos grupos rebeldes e insurgentes conseguiram colocar as mãos nesse primeiro modelo de fuzil de assalto. Em 2012, rebeldes sírios encontraram um arsenal com 5.000 STG-40 e 4S que ainda estavam em condições de uso, e esses foram colocados em serviço, na guerra civil daquele país. Em 2014, soldados ucranianos foram vistos equipados com STG-44S durante o conflito na disputada região de Donbass. No entanto, há poucas evidências de que essas peças clássicas de equipamento militar estejam sendo usadas no conflito atual na Ucrânia. A M2HMG... Se não está quebrado, não conserte. Quando se trata da metralhadora pesada M2 Browning, esse axioma foi levado a sério. Durante a Primeira Guerra Mundial, o general americano John Pershing identificou a necessidade de uma metralhadora mais pesada para enfrentar veículos mais potentes, como aviões e tanques. Aceitando o desafio, John Browning aumentou o tamanho de sua já bem-sucedida metralhadora M1000, 917 calibre .30, adaptando a nova arma para o calibre .50, criando o que viria a se tornar a metralhadora Browning M2. A M2, ou Mestrado Deuce, como é carinhosamente conhecida, é uma arma imensa. Pesando 84 libras, embora a variante 60 libras ainda é muito pesada para uso pela infantaria. Apesar disso, a M2 seria prontamente adotada pelos militares dos Estados Unidos em 1933. Na Segunda Guerra Mundial, a M2 foi usada pelos militares dos Estados Unidos como metralhadora versátil, eficaz contra a infantaria, veículos leves e aeronaves. Além de ser usada em posições fixas, como bunkers, ela seria montada praticamente em qualquer veículo utilizado pelos Estados Unidos, incluindo jipes, tanques e caminhões. Navios teriam baterias duplas e quádruplas de M2 para fins antiaéreos, e ela seria usada tanto em caças quanto em bombardeiros como armamento ofensivo e defensivo. Para capacidades móveis antiaéreas, 4 M2 seriam incorporadas na montagem quádrupla M45, uma torre que poderia ser instalada em um veículo. O grande poder de fogo desse sistema de armas lhe deu o nome de "o moedor de carne". A M2 é uma arma altamente precisa e tem alcance de mais de 1 milha. Na Guerra do Vietnã, o famoso atirador dos fuzileiros navais, Carlos Hathcock, obteve mortes confirmadas usando uma M2 com mira telescópica. Ele foi ajudado pela baixa taxa de disparo, cerca de 450 a 500 tiros por minuto, permitindo a um usuário habilidoso atirar um tiro por vez.
A mestrado Deus também é extremamente confiável e pode funcionar por anos. Em 2015, uma M2 de 94 anos foi trazida para a reforma e ainda estava em condições operacionais após quase um século de uso regular. Por causa de sua longa vida útil, a M2 é a arma de fogo em serviço há mais tempo ainda em uso pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, sem indicação de que isso vá mudar tão cedo. Lee Enfield variantes. A arma de fogo mais bem sucedida da Segunda Guerra Mundial ainda em serviço é a família de rifles de ferrolho Lee Enfield. Essa arma de fabricação britânica, de uma forma ou de outra, está em serviço desde o século XIX e ainda é uma escolha popular para forças armadas ao redor do mundo. O primeiro Lee Enfield foi uma atualização do rifle de ferrolho Lee Metford e entrou em serviço em 1895. Na Primeira Guerra Mundial, as tropas britânicas e da Commonwealth usavam principalmente o Mark III SMLE, ou Lee Enfield de carregador curto. Ele era revolucionário para a sua época, contando com um carregador destacável de 10 munições, calibre .303, o dobro da maioria dos outros rifles de ferrolho daquela época. Essa grande capacidade do carregador e a ergonomia eficiente que permitia ao soldado acionar o ferrolho mantendo a mira alinhada levaram ao desenvolvimento do Minuto Louco, no qual um soldado treinado podia disparar até 30 tiros precisos por minuto. Vários alemães, ao enfrentar o fogo de atiradores britânicos, pensavam estar sob ataque de metralhadoras. Após a guerra, o SMLE foi redesenhado e durante a década de 1930, o sucessor do Mark III, denominado Fuzil número 4, foi criado. Ainda usava cartucho 0.303 de um carregador de 10 tiros, mas era mais simples e fácil de fabricar. O fuzil número 4 apresentava um cano mais pesado, uma mira reconfigurada e era fornecido com uma baioneta de ponta, ao contrário da baioneta de lâmina padrão, 1907, usada no Mark III. Durante os anos entre guerras, os militares britânicos mudaram a convenção de nomenclatura de seus fuzis, e o Mark III foi redesignado como fuzil número 1, Mark III. O fuzil número 4 tornou-se o fuzil padrão de infantaria da Grã-Bretanha e da Commonwealth durante todo o conflito. Outras subvariantes, como o fuzil número 5 e versões especializadas para atiradores de elite e treinamento, seriam produzidas. Quando a guerra terminou, o fuzil número 4 e o Nomiri. Um Mark III e outras variantes continuariam a ser usadas pelas Forças Armadas Britânicas e pelas nações da Commonwealth durante a década de 1950 e além. Embora seja popular em todo o mundo, muitos dos países que ainda o utilizam são ex-colônias britânicas ou nações da Commonwealth, como Canadá, África do Sul, Austrália e Bangladesh. Embora normalmente usados por reservistas, unidades cerimoniais ou como armas de treinamento, na Índia e no Paquistão os SMLs ainda são usados por milícias locais em áreas rurais para proteção contra o terrorismo transfronteiriço. No Afeganistão, muitos combatentes lá preferem o SMLE ao onipresente AK-47 devido ao seu maior alcance e precisão. E se conseguir um verdadeiro Lee Enfield for muito difícil, armeiros na passagem de Khyber entre o Afeganistão e o Paquistão já fizeram inúmeras cópias dessa venerável peça de equipamento militar. Nós conseguimos fazer algo incrível. Depois que muitos de vocês se tornaram apoiadores no Patreon, finalmente tivemos mais recursos para voltar e animar coisas que sempre quisemos criar. Achamos uma parte bônus inédita de um roteiro da Guerra do Vietnã e conseguimos montá-la. Você pode assistir a isso agora no nosso Patreon sem anúncios, de forma irrestrita e sem censura. O link está no comentário fixado aqui embaixo. A MG42? Talvez a arma leve mais temida usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial era a MG42. Projetada como uma substituta mais barata e fácil de fabricar para a metralhadora MG34, ela foi introduzida nas Forças Armadas Alemãs em 1942 e ganhou popularidade entre seus usuários como um equipamento devastador. A característica mais marcante da MG42 era sua cadência de tiro, capaz de disparar entre 1.200 e 1.500 tiros por minuto. O disparo era tão rápido que mal se distinguiam os tiros, formando uma rajada contínua com som parecido ao de um zíper sendo aberto. Como resultado, os aliados que se encontravam do lado errado de uma dessas armas a apelidaram de zíper de Hitler, ou serra elétrica de Hitler. Apesar de intimidador, isso era tanto uma desvantagem quanto uma vantagem. Devido à taxa extrema de disparo, o cano superaquece rapidamente, forçando as equipes a trocarem os canos com frequência, às vezes após disparar apenas entre 200 e 250 tiros. Dos 6 homens da equipe da MG40 e 2 o observador carregava canos extras, trocados rapidamente por uma trava no lado direito da arma. A MG42 foi usada em todos os teatros de operações. Os militares alemães lutaram e ela se tornou um símbolo da Wehrmacht.
sendo usada por tropas móveis em campo ou em posições fixas, como ao longo da Muralha do Atlântico. Além dos alemães, a MG-42 foi utilizada nas forças armadas de várias nações, incluindo Itália, Romênia, Zaire, Portugal, Espanha, Noruega e muitas outras. As características de design únicas inspiraram muitas metralhadoras modernas, incluindo a austríaca MG-74, a suíça MG-700 e 10-3 e a americana M60. Embora não esteja mais em serviço direto, sua sucessora, a alemã MG-3, ainda é utilizada por muitas nações ao redor do mundo. E é, para todos os efeitos práticos, uma MG-42 adaptada para o calibre padrão da OTAN, 7,62 por 51 mm em vez de 7,92 por 57 mm. Mauser e algumas outras variações. A metralhadora leve Madsen. Patenteada lá em 1901, a Madsen LMG fez sua estreia em combate na guerra. Russo-japonesa de 1905. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1.250 unidades foram adquiridas pela coroa russa para uso no nascente Serviço Aéreo Imperial Russo. O exército alemão experimentou 500 delas adaptadas para o calibre 7,90 e 2 mm até serem substituídas pelas Maxim 08/15S. Amplamente usada na Segunda Guerra Mundial, a Madsen era a metralhadora leve padrão dos exércitos dinamarquês e norueguês. Elas foram posteriormente utilizadas pelos alemães após a conquista da Dinamarca e da Noruega. Um dos maiores clientes da Madsen foi o Brasil, que comprou lotes em 1932, 1935 e 1949. Na década de 1950, todas foram atualizadas para a configuração 7,60 e 2 por 51 mm OTAN, que havia sido lançada em 1950. Essa evolução final da Madsen LMG tinha um alcance melhor de 1.200 jardas, ou cerca de 1.097 metros, mas ainda mantinha a mesma cadência cíclica de 400 a 500 tiros por minuto do modelo fundamental M1900-204. Em 1996, as Forças Armadas Brasileiras transferiram suas Madsens para a subfinanciada Polícia Militar Brasileira, cujos CAR-15, M16 e FN-FAUS já existentes estavam caindo aos pedaços. Antes usadas por 2 ou 3 homens com bipé, agora são apoiadas por uma bandoleira no ombro por uma só pessoa. É um dos equipamentos favoritos da polícia do Rio de Janeiro. Até hoje, essas armas são tão poderosas que até mesmo uma rajada contínua delas disse ter um efeito devastador no moral das quadrilhas de drogas das favelas, assim 1911. No início do século XX, após experiências nas Filipinas, os militares americanos precisavam de uma arma de fogo para substituir os revólveres calibre .38 que eram fornecidos às suas tropas, recomendando que a nova pistola fosse, no mínimo, calibre .45 e de preferência semiautomática. Em 1907, o projetista de armas John Browning começou a trabalhar, e o que saiu de sua prancheta é talvez a pistola mais lendária a entrar em serviço nas Forças Armadas Americanas. A Colt 1911 calibre .45 ACP tornou-se a pistola padrão quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, e logo se popularizou como uma arma poderosa e eficaz, sendo um recurso valioso nas trincheiras. Após a guerra, a 1911 foi redesenhada com um gatilho atualizado e algumas outras pequenas modificações. A nova versão foi designada como M1911A1, sendo o A1 referente à alteração 1, e foi oficialmente adotada em 1924, permanecendo como a arma lateral padrão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a 1911 foi utilizada por todas as forças armadas dos Estados Unidos, além de dezenas de nações ao redor do mundo. Ela foi usada nas duas guerras mundiais, na Coreia, no Vietnã, popular entre ratos de túnel e em quase todos os conflitos com tropas americanas na segunda metade do século XX, mesmo depois de ter sido oficialmente substituída nos anos 1980 pela Beretta M9, muitos soldados ainda carregavam uma 1911, e a arma foi utilizada durante a Guerra do Golfo, assim como na Operação Liberdade do Iraque e no conflito no Afeganistão. Mesmo hoje, muitos países ainda usam a 1911, alguns utilizando versões atualizadas como a pistola tipo 86, que é uma M1911A1, fabricada na Tailândia sob licença, e outros simplesmente usando modelos antigos da mesma arma, como as Filipinas, Bangladesh, Grécia e muitos outros. O exército dos Estados Unidos também ainda usa as 1911S de forma limitada em alguns grupos de operações especiais, e é uma escolha popular entre muitas agências civis de aplicação da lei. O design da 1911 também é uma escolha popular entre os civis, e há uma infinidade de empresas que produzem sua própria versão desta venerável pistola. Para os entusiastas civis de armas de fogo, muitos dos quais são veteranos, que têm boas lembranças da criação de John Browning, a submetralhadora M3 Grease Gun. Em 1940, oficiais do Departamento de Armamento do Exército dos Estados Unidos supervisionaram uma das maiores campanhas de modernização militar do século XX
Destinada à substituição estava a lendária submetralhadora Thompson, que, custando um valor exorbitante por unidade, cerca de $660 em valores atuais, era considerada muito cara. Uma arma de aparência simples, mas tão letal e bem mais barata de produzir, foi escolhida para substituí-la. Em janeiro de 1943, aprovou-se contrato para fabricar 300.000 submetralhadoras M3, chamadas Grease Guns. Em comparação com a Thompson, a Grease Gun custava apenas $2,94 por unidade. Para reduzir custos, a arma tinha apenas disparo totalmente automático. Ela ganhou o apelido de Grease Gun devido à sua semelhança com a ferramenta de lubrificação usada por mecânicos, mas também era conhecida como pesadelo do encanador ou decoradora de bolos. Uma submetralhadora com uma taxa de disparo impressionante de 450 tiros por minuto usando munição .45 ACP, a mesma que a Thompson. A M3 tinha só 73 peças. Apenas ferrolho e cano exigiam usinagem cara. Os demais eram feitos de chapas de metal prensadas ou estampadas. No campo de batalha, a Grease Gun recebeu uma resposta mista dos soldados. Alguns elogiavam sua confiabilidade, mas outros a desprezavam pela alavanca de arma frágil e carregador de 30 munições propenso a falhas. Isso frequentemente emperrava se houvesse uma quantidade mínima de sujeira dentro, um problema resolvido com a inclusão de uma ferramenta especial de carregamento e tampas protetoras de plástico. Derrubar ou bater na arma podia quebrar o mecanismo de disparo, recolher a coronha de arame e torná-la praticamente inútil. Após a guerra, a Grease Gun foi usada nas guerras da Coreia, Vietnã e em vários conflitos da Guerra Fria na América Latina e Sudeste Asiático. Ela foi usada pela última vez pelo exército dos Estados Unidos na Guerra do Golfo em 1991 e depois descontinuada. Atualmente, essa relíquia da Segunda Guerra Mundial ainda é uma boa opção para quem tem orçamento limitado. A Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais das Filipinas usam submetralhadoras M3 com supressores e miras Red Dot, porque eles não podiam pagar por submetralhadoras mais caras, como a Uzi ou a Flor 9mm SMG. O obuseiro M101 foi inspirado em obuseiros alemães capturados durante a Primeira Guerra Mundial e foi distribuído para as tropas americanas em 1940. Mais de 20 anos após a elaboração dos primeiros projetos, em 1919. O longo ciclo de desenvolvimento fez com que, antes da fabricação em 1939, o carro precisasse ser redesenhado para atender aos padrões modernos, pois o original era projetado só para ser puxado por cavalos, não por veículos. Uma visão comum nos teatros de guerra europeus e do Pacífico, o robusto M101 pesando 2.258 kg era rebocado por um carro motorizado M2 separado. Ele disparava munição semifixada de alto explosivo de 105mm a um alcance máximo de 11.270 metros rapidamente, ganhando reputação como uma arma de apoio à infantaria potente e precisa. Ao final do conflito, um total de 8.536 unidades havia sido montado, com a produção continuando após a guerra até 1953. Com cano e reparo duráveis, o M101 teve sua vida útil prolongada por décadas após a guerra, período em que foi utilizado. Nas guerras da Coreia e do Vietnã, assim como em vários conflitos regionais, o M101 acabou sendo desativado por outros exércitos, permanecendo em grande parte armazenado até a guerra entre Rússia e Ucrânia em setembro de 2022. Relatou-se que a Lituânia doou uma quantidade não revelada desses canhões às forças ucranianas na luta contra a Rússia. Apesar de ter sido projetado há mais de 100 anos o M101 ainda é útil porque utiliza a mesma munição de 105mm que a maioria dos sistemas modernos de artilharia leve utiliza. Ele também opera junto a drones, que fornecem atualizações em tempo real para aumentar a precisão. E seu alcance foi aumentado em 40% porque ele é capaz de disparar projéteis assistidos por foguete M927, o canhão D-44. Foi incorporado ao Exército Vermelho Soviético após a Segunda Guerra Mundial. O canhão de campanha antitanque divisionário D-44 foi projetado para substituir o antigo canhão de campanha ZIS-3, que estava em serviço desde 1941. Baseado no armamento principal do tanque T-3485, ele possuía um cano de 85mm e entrou em produção em larga escala em 1946. Operado de forma mais eficaz por 8 homens, o D-44 era um adversário perigoso que podia disparar 20 tiros por minuto. Ele tinha um alcance máximo de 15,6 km ou 9,7 milhas e podia disparar uma variedade de projéteis explosivos de alto poder e perfurantes de blindagem. A uma distância eficaz de 1 km, o projétil Cavap era capaz de penetrar entre 100 e 180 mm de blindagem. Entre outros tipos de munição disponíveis, o D-44 também pode disparar o projétil BK-2 AM HIT FS, que pode penetrar até 300 mm de blindagem.
Entre 1945 e 1954, a União Soviética fabricou 10.800 D-44 Space. Ela participou de vários conflitos, como a Guerra da Coreia, do Vietnã e Árabe-Israelense. E foi exportada para países como Egito, Irã, Iraque, Coreia do Norte, Polônia, Romênia e Síria. Em maio de 2022, surgiu um vídeo mostrando antigos D-44 soviéticos em operação nas linhas de frente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Enquanto alguns estão sendo usados como peças de artilharia independentes, outros foram montados no topo de antigos tratores blindados MTLB, da década de 1970 como torres improvisadas por engenheiros ucranianos inovadores, para produzir destruidores de tanques móveis básicos. Como esta lista ilustrou, esqueça armamentos modernos. Para guerreiros veteranos, os fósseis da Segunda Guerra Mundial ainda são capazes de dominar o campo de batalha. Segunda Guerra Mundial. Armas usadas na Guerra do Vietnã durante a Guerra do Vietnã. Em meio ao pop-hop do rifle M14, ao rugido da metralhadora M60, ao trrr do AK-47 e aos sons de muitos outros instrumentos modernos de morte, também podem ser ouvidos. Disparos assustadoramente familiares para veteranos que serviram neste icônico teatro de guerra do Sudeste Asiático em outra época. Retiradas de esconderijos esquecidos, limpas e reativadas, o campo de batalha vietnamita estava cheio de armas da Segunda Guerra Mundial. Como astros de ação de Hollywood fora de forma, por necessidade ou escolha, muitas dessas armas foram tiradas da aposentadoria para um último rodeio. De onde elas vieram? Da Segunda Guerra Mundial? As armas da Guerra do Vietnã vieram de várias fontes e foram usadas por soldados norte-vietnamitas e guerrilheiros vietcongues. Foram deixadas por antigos ocupantes como França e Japão, entregues antes e durante a Segunda Guerra Mundial, por países como Bélgica, Canadá, Tchecoslováquia, Alemanha, Grã-Bretanha, Suíça, os Estados Unidos e outras nações, ou retiradas de antigos estoques soviéticos e enviadas para milícias vietnamitas via China. Diferente de inimigos tecnologicamente menos avançados, que usavam armas antigas por necessidade, americanos e aliados eram mais seletivos ao escolher armas antiquadas. Assim, pistolas, rifles, submetralhadoras, metralhadoras e espingardas de ação por bombeamento da Segunda Guerra Mundial. As armas que eles trouxeram eram versões modernizadas ou mantidas em sua forma original porque ainda eram consideradas eficazes. No fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética confiscou muitas armas da Alemanha e depois as entregou às forças comunistas no Vietnã. Entre esse arsenal estavam pistolas como as Walther P-38 que disparavam munição Parabellum de 9mm e as Mauser C-96 conhecidas popularmente como cabos de vassoura devido ao formato de seus punhos. Favorita dos soldados de Vermont na Segunda Guerra Mundial. A metralhadora MG-34 foi usada no Vietnã e era extremamente eficaz em funções antiaéreas contra helicópteros americanos, tendo uma cadência de tiro de 800 disparos por minuto e precisão de até 2.000 jardas. Mas ela acabou sendo descontinuada à medida que sua munição alemã limitada de 7,92 por 57 mm se esgotou. O poderoso STG-44, o primeiro fuzil de assalto produzido em massa em grande escala, foi introduzido nas forças alemãs nos estágios finais da guerra e também teve grande impacto no Vietnã. E o FG-42, uma das armas mais raras, que só havia sido distribuída para paraquedistas alemães, fez uma aparição surpresa nas selvas do Sudeste Asiático, já que menos de 5.000 unidades haviam sido produzidas. Em contraste, muito mais comum era a MP-40, uma submetralhadora que era única por ter sido empunhada tanto pelas forças militares do mundo livre quanto pelas forças comunistas. O rifle de ferrolho Mauser 98K, a arma de fogo alemã mais produzida durante a Segunda Guerra Mundial, também foi muito utilizado no Vietnã, até ser eventualmente substituído pelo SKS e pelo AK-47 nos anos 1960. Por fim, o pesado canhão antitanque PAC-40 foi transferido para as forças norte-vietnamitas em 1955 e foi amplamente utilizado em unidades defensivas estacionárias, situada no Rio Vermelho e no Golfo de Tonkin. Armas soviéticas enviadas ao Vietnã foram usadas principalmente pelo Vietcong e pelo Exército do Vietnã do Norte. A pistola Tokarev TT-33, usada na Segunda Guerra Mundial, não tinha mecanismo de segurança eficiente e só podia ser travada em meia armação. Isso quer dizer que, se caísse, provavelmente dispararia sem querer.
A submetralhadora PPS-GUA-40 e originalmente distribuída para o Exército Vermelho em 1941, foi outro armamento principal soviético que serviu de base para a K-50M, uma versão vietnamita modificada que era 500 gramas mais leve porque sua coronha de madeira foi substituída por uma empunhadura de madeira e um fio deslizante ao estilo francês. A metralhadora alimentada a gás Degtyaryov DP-20 que apareceu pela primeira vez em 1926 e foi modernizada em 1944, era uma visão comum nos campos de batalha do Vietnã. Lá, ela era muito apreciada. Devido ao disparo automático único e alcance de 800 metros, era chamada de toca-discos por seu carregador Large Pan de 47 munições e valorizada pelo forte poder de fogo. O fuzil antitanque de tiro único, PTR-D-40, comissionado pela primeira vez em 1941, era carregado com munição perfurante de 14,5% e 14 mm e podia penetrar blindagens de até 40 mm de espessura a uma distância de 100 metros. Em outro lugar, o morteiro M1938 de 120 mm, aceito pelo Exército Vermelho em 1939 e capaz de lançar um projétil a 890 pés por segundo, era utilizado para causar choque explosivo. Por fim, o confiável Mosin Nagant também encontrou seu lugar nos arsenais comunistas, assim como uma cópia chinesa licenciada dele, chamada Tipo 53 chinês. Primeiramente introduzido no exército russo já em 1892, ele era admirado por sua precisão e durabilidade, sendo o rifle de ferrolho mais produzido em massa durante o período da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Os armamentos americanos comuns no Vietnã eram usados pelas forças do mundo livre e muitos foram capturados pelos comunistas. Remontando seu ciclo de desenvolvimento original a 1896, a pistola automática Colt M1911A1 foi aperfeiçoada em 1926. Ela foi adotada pelo Exército dos Estados Unidos e permaneceu inalterada até a Guerra do Vietnã, onde era valorizada por seu grande poder de parada. A FN Browning High Power L9A1 de design belga-americano, produzida para tropas aliadas e nazistas na Segunda Guerra, era uma arma lateral valorizada, preferida por combatentes da Austrália, Nova Zelândia e do Kuomintang de Taiwan. A submetralhadora Thompson, fabricada pela primeira vez em 1928 e favorita dos gangsters americanos nos anos 30, também apareceu no Vietnã em sua versão M181. Muitas delas foram reservadas após a Guerra da Coreia. Isso foi acompanhado por uma irmã, a submetralhadora M381 Grease, muito mais barata e fácil de fabricar, que estreou em 1942 e recebeu esse nome porque se parecia com a ferramenta usada para injetar graxa nos eixos dos veículos. A espingarda de ação por bombeamento Remington modelo 10, lançada em 1910 como sistema esportivo, foi militarizada para a Primeira Guerra Mundial e usada em menor quantidade na Segunda Guerra Mundial. Tinha um poder devastador e foi usada por ambos os lados, embora raramente nos campos de batalha do Vietnã. No lado mais pesado, a M1919A1, que usava uma cinta de tecido com bolsos para 250 cartuchos, e a M2HV, originalmente projetada para uso em aeronaves, eram ambas metralhadoras Browning que tiveram um desempenho tão bom na Segunda Guerra Mundial que também foram levadas para o Vietnã. Outras nações também tiveram algumas armas da Segunda Guerra Mundial presentes na Guerra do Vietnã, além da Alemanha, Rússia e América. Algumas dessas eram armas francesas que sobraram da Primeira Guerra da Indochina, de 1946 a 1954. Isso incluía a submetralhadora MAS-38, que era originalmente usada pela Força Policial Colonial Francesa. O MAS-36, que foi o rifle principal usado pelos franceses na Segunda Guerra Mundial, foi outra arma adotada pelos norte-vietnamitas e guerrilheiros vietcongues. De maneira única, ele não tinha mecanismo de segurança, ao contrário do tipo 99 e do antigo tipo 38, Arasaka. O rifle padrão do Exército Imperial Japonês até 1945 foi adotado pelos vietcongues no início da guerra, já que muitos ficaram como excedente da ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. Além disso, o rifle Chiang Kai-shek, da era da Segunda Guerra Mundial, uma cópia do modelo alemão Mauser Standard de 1933, que por sua vez foi o precursor do Karabiner 98K, batizado em homenagem ao general chinês Chiang Kai-shek, foi fornecido aos soldados comunistas vietnamitas. Assim como o VZ-24, montado pela primeira vez em 1924,
Fuzil de serviço tcheco presente entre armas nazistas capturadas pelo exército soviético, usado por alemães, romenos e tchecos na Segunda Guerra Mundial. Esse também caiu nas mãos das forças comunistas no Vietnã, sendo muito semelhante em construção ao Kar-90 e 8K alemão. Além disso, uma metralhadora leve tcheca desenvolvida na década de 1920, a ZBVZ-26, também foi usada em combate no conflito. Uma variante posterior, conhecida como ZGB-33, adaptada para usar munição britânica com aro, era essencialmente um protótipo da Bren Gun, outro armamento de guerra que apareceu no Vietnã. A Bren, introduzida pela primeira vez na década de 1930 e com calibre 0,303 polegadas, era admirada por sua operação simples, precisão e capacidade de fogo seletivo, e virou uma das principais metralhadoras leves britânicas da Segunda Guerra Mundial no Vietnã, onde a versão modificada de 7,62 mm foi extremamente eficaz. Inventada pelo jovem prodígio da engenharia Evelyn Ernest Owen em 1931 e utilizada principalmente pelas tropas australianas a partir de 1942, a metralhadora Owen, uma submetralhadora capaz de disparar 700 tiros por minuto, serviu muito bem aos australianos no Vietnã. Apesar de já estar um pouco ultrapassada com várias armas antigas em uso, a Guerra do Vietnã foi, de certa forma, uma versão em miniatura da Segunda Guerra Mundial. Travada novamente 20 anos depois, foi também uma chance para armas antigas mostrarem aos novatos como era feito.